Ravenna é uma personagem da DC Comics que dispensa apresentações. Ela se tornou extremamente famosa e popular aqui no Brasil por conta da animação dos Jovens Titãs dos anos 2000. Apesar de a animação ter feito a personagem explodir em popularidade, ela já era muito conhecida e poderosa nos quadrinhos. Foi por causa dela que o grupo dos Jovens Titãs se reuniu pela primeira vez. Os personagens tiveram que enfrentar uma das maiores ameaças de toda a DC Comics, Trigon, pai da Ravenna. Devido ao seu sangue demoníaco, a Liga da Justiça evitou ajudá-la, principalmente por conta da Zatanna, que alegou que Ravenna era um demônio. Não que ela estivesse totalmente errada, mas naquela situação, a Zatanna podia ter causado o fim do mundo. Mas os Jovens Titãs, que naquela época eram basicamente os ajudantes dos personagens principais, se reuniram para ajudar a Ravenna e salvar a humanidade. No fim das contas, os personagens conseguiram impedir a invasão do demônio na Terra e se reuniram definitivamente, tornando-se meio que a série B da Liga da Justiça. Brincadeiras à parte, eles eram personagens mais jovens que ainda não tinham espaço no panteão principal de heróis e decidiram formar a sua própria equipe. E desde a primeira formação, Ravenna está presente nos Titãs, sendo ela de longe a personagem mais poderosa do grupo. Podem até alegar que Estelar ou Mutano, com algumas de suas transformações, podem ser os personagens mais poderosos, mas não há dúvidas que a Ravenna é de fato a mais forte, mesmo sem liberar todo o seu poder, já que ela também carrega um poder demoníaco que basicamente não utiliza. Chegou a um ponto em que ela estava tão poderosa que em um crossover com a Marvel, a entidade Fênix afirmou que se as duas fossem da mesma realidade, seriam irmãs. Atualmente, a maior ameaça que a DC poderia enfrentar é a própria Ravenna, e não apenas o seu pai. A DC vem construindo nos últimos anos a ideia de que a Ravenna será uma grande ameaça a nível multiversal. Em uma das grandes crises passadas, foi revelada em um futuro alternativo uma versão da personagem conhecida como Ravenna Crueldade. Essa versão da Ravenna surgiu quando ela teve que absorver os 4 Cavaleiros do Apocalipse dentro de si e ficou presa dentro da Pedra da Eternidade, que estava localizada no inferno para que eles não pudessem escapar. Porém, com a ajuda do demônio Neron, Ravenna enganou Shazam, que estava de guarda da Pedra da Eternidade, para que ele a libertasse. A partir do momento que isso ocorreu, praticamente todo o universo da DC estava condenado, já que naquele momento, Ravenna era uma das entidades mais poderosas que existiam. E não apenas isso, Neron também enganou o Shazam para que ele matasse o Espectro, eliminando uma das maiores resistências possíveis para a Ravenna Crueldade. O caminho estava livre para que ela causasse tanta destruição quanto quisesse, e ela realmente fez isso. Aliada aos demônios infernais, ela causou uma destruição que durou séculos, ao ponto de acompanharmos o restante da história no século 853. Lá, descobrimos que a Ravenna, junto com os demônios, invadiu e matou praticamente todos os Lordes do Caos e Mestres da Ordem. Lembrando que esses são seres de extremo poder místico, cujas habilidades são consideradas universais. E até mais que isso, o Doutor Destino, que obtinha seus poderes de Nabu, o mais poderoso mestre da Ordem, era forte o suficiente para afirmar que em seu auge, ele poderia destruir toda a camada dos deuses. E esse é apenas um dos muitos personagens que a Ravenna matou. Os que ela deixou viver começaram a servi-la. Mas não foi apenas isso, ela também fez seus aliados, os 7 inimigos mortais do homem, destruírem o exército Atlante, matou o Superman 1 Million, a Liga da Justiça e começou a destruir todo o multiverso. Inclusive, ela já havia destruído a Força da Aceleração, Nova Gênese, e era uma das poucas usuárias de magia restantes no universo, já que até isso ela foi capaz de corromper. Estava tão difícil lidar com a personagem, que os personagens que estavam naquele futuro chegaram na conclusão de que era impossível bater de frente com ela. Então eles voltaram no tempo, tentando ao máximo impedir o nascimento da Ravenna Crueldade. A partir daí, a DC apenas deu pequenas dicas de que a personagem poderia voltar em algum momento, mas nos últimos anos ela ficou praticamente esquecida. Claro que isso não faz muito tempo, nem dentro dos quadrinhos, nem mesmo na vida real. Quadrinhos são uma mídia que se propaga ao longo de vários e vários anos, então a personagem ficar parada por cerca de 2 ou 3 anos não é muita coisa, mas ainda assim é um pouco frustrante ver uma personagem poderosa sendo esquecida, enquanto vão soltando as pequenas pistas que ela pode voltar. Talvez uma versão maligna da personagem já esteja entre nós, se construindo para chegar ao nível da Ravenna Crueldade. Não da mesma forma que a Ravenna do futuro alternativo acabou se tornando uma vilã, mas algo tão parecido e tão poderoso quanto. Mais ou menos ali por volta de 2016, em um pequeno trecho num quadrinho do Asa Noturna, descobrimos que havia algo faltando dentro da Ravenna, ou pelo menos algo que havia sido dividido em 2. Para vocês verem como quadrinhos demoram a soltar certas informações. Só ficamos sabendo que estava faltando esse ano, quando a Liga da Justiça e o restante dos heróis da Terra tiveram que lidar com uma estrela do mar gigante da mesma raça que o Starro. Essa ameaça veio à Terra por causa de manipulações vindas por parte da Amanda Waller. Ela estava mexendo os pauzinhos por trás de tudo, e no final saiu vitoriosa, já que conseguiu matar um dos maiores heróis da Terra, que é o Mutano. Além disso, ela acabou com a credibilidade dos heróis, já que o Mutano se tornou uma ameaça a todos na Terra por estar sendo controlado mentalmente. E quase sozinha, Amanda Waller tomou conta do exército dos Estados Unidos. Eu não vou me aprofundar tanto na história desse quadrinho, porque aí já são outros 500. Mas um dos maiores aliados da Amanda Waller foi um personagem chamado Doutor Ódio. Ele era um feiticeiro do mais alto calibre que estava batendo de frente com a própria Ravenna, impedindo que os heróis conseguissem ser vitoriosos na batalha. Mais tarde foi revelado que o Doutor Ódio era ninguém mais, ninguém menos que uma versão maligna da Ravenna. Aí voltamos para aquela informação lá do quadrinho de 2016 do Asa Noturna, e descobrimos que o que se separou da Ravenna foi a sua parte boa e a sua parte maligna. Não apenas isso,
A sua parte maligna se aliou aos Lords do Caos, recebendo tanto poder com isso que a Ravenna não conseguia lidar com ela adequadamente. As duas eram quase iguais em relação ao poder, mas a Ravenna maligna estava usando um elmo que canalizava a energia do Lorde do Caos e entregava esse poder a ela, muito parecido com a forma que o Senhor Destino recebe os poderes do Mestre da Ordem, o Nabu, que eu já mencionei anteriormente. Porém, com a ajuda dos seus amigos, e principalmente do Flash, eles foram capazes de destruir o elmo e as duas ficaram lutando de igual para igual. A Ravenna ficou encarregada de lutar contra sua versão maligna, enquanto os heróis cuidavam de todo o caos e da destruição que Amanda Waller estava gerando. No final foi mostrado que a Ravenna venceu a batalha e que a sua versão maligna estava presa na joia em sua testa. Porém, descobrimos que a Ravenna foi aprisionada era na verdade a versão boa. A vencedora da batalha foi a Ravenna maligna, que agora estava infiltrada no grupo dos Titãs sem que ninguém soubesse disso. Ela não tentou atacar os jovens Titãs, ao contrário, disfarçou-se como uma contraparte benigna e começou a usá-los para seus próprios propósitos, que até então permaneciam desconhecidos. Felizmente, dessa vez não demorou muito para descobrirmos o que a Ravenna maligna estava planejando. Mesmo que a DC esteja passando por uma crise global que também envolve magia, os quadrinhos dos Jovens Titãs estão revelando o que aconteceu com essa versão sombria da personagem. Inicialmente foi mostrado que ela se reuniu com seu pai, Trigon, que aparentemente está em um novo domínio infernal. E quando eu digo novo, é porque uns anos atrás ele perdeu seu posto de Senhor Infernal para o Bizarro, que invadiu o inferno e derrotou Trigon. Pois é, esse tipo de situação bizarra acontece às vezes nos quadrinhos, graças a um ou outro roteirista de qualidade duvidosa que aparece nas histórias. Mas voltando ao assunto, Trigon questionou por que a Ravenna maligna ainda não havia destruído os Jovens Titãs, ao que ela responde que estava usando o grupo para os seus próprios planos. No entanto, parece que ela não conseguiu prosseguir com seus objetivos, já que seres de poder superior começaram a perceber o que estava acontecendo. Embora os Jovens Titãs não tenham notado nada, a Quinta Essência, um dos grupos mais poderosos da DC, já estava se preparando para detê-la. E talvez algum dia eu faça um vídeo sobre a Quinta Essência, mas agora o assunto é a Ravenna. A Quinta Essência se uniu a representantes do inferno e cada um escolheu um campeão para lutar contra a vilã. O grupo de entidades escolheu o Espectro como seu campeão, já que ele praticamente só existe para esse tipo de missão, enquanto o inferno escolheu dois irmãos da Ravenna, ambos demônios. Os três atacaram a personagem, mas ambos foram derrotados de forma completamente humilhante. Ravenna usou duas das joias que ela utiliza na testa, e que ela pode multiplicar à vontade, diga-se de passagem, para prender os seus irmãos e depois ir para a dimensão da Terra. Lá ela se encontra com os Titãs e fica brevemente distraída, e foi quando o Espectro, que se aproveitou dessa brecha, utilizou uma espada de energia para parti-la ao meio. Como se não fosse nada, a Ravenna simplesmente se regenera, sela o Espectro dentro de uma das joias e revela sua natureza vilanesca para os heróis. O capítulo acaba com a Ravenna vilã atacando seus antigos aliados, sem sabermos ainda o que eles vão fazer para deter a personagem. Realmente fica o questionamento sobre o que eles podem fazer, já que dois dos demônios mais poderosos do inferno, junto com uma das entidades mais poderosas da DC, não foram capazes de fazer nada contra ela. Na minha opinião, acho que a Ravenna boa irá retornar, lutar contra a sua versão maligna, libertar o Espectro e os demônios, e a sua versão maligna finalmente será derrotada. Mas isso é apenas uma suposição minha, e teremos que esperar para ver como serão os próximos capítulos para o desenrolar da história. Mas é isso, se você gostou das novidades sobre os quadrinhos da DC e dos Jovens Titãs, deixe seu like aí embaixo, compartilhe para aquele amigo que você acha que também vai gostar, e não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal. E até a próxima!